Eu tenho meditado, estudado, pesquisado, buscado, em outras palavras, o motivo dessa vida que nós vivemos, o objetivo da experiência humana. E eu já passei por muitas organizações religiosas, no qual eu aprendi bastante, amadureci bastante, errei bastante, segui à risca todos os dogmas das organizações por onde eu passei. E compartilho aqui um pouco da minha experiência sobre esse mundo, né? E hoje o meu entendimento sobre a expansão da consciência. Alguns chamam de conscienciologia. Eu sou digamos assim, um amante desses assuntos, né? Eu levo muito a sério essas questões, porém de uma maneira mais especulativa, de uma maneira mais intelectual. Ah, a minha intenção é, de fato, entender verdadeiramente os assuntos, considerando, né, as crenças humanas. Eu tenho pesquisado sobre alguns profissionais desse segmento da espiritualidade, e é natural que cada pessoa tenha o seu caminho e cada pessoa tenha uma opinião sobre diversos assuntos, né? Dentro do campo da conscienciologia, dentro dos assuntos sobre a espiritualidade universalista ou até esotérica, as pessoas geralmente acreditam nessa coisa da reencarnação, né? Se você pesquisar, por exemplo, sobre talvez sobre alguns segmentos budistas, né? Eles acreditam que há esse artefato da pessoa voltar à vida, voltar a, a ter uma nova experiência ou, digamos, uma nova chance, né? É, Existem alguns segmentos cristãos que acreditam em vida após a morte, outros não, né? Como é o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, organização que eu fiquei durante uns 12 anos, mais ou menos, né? Eles acreditam que não, quando você morre você vira pó, você volta para o pó, né? Assim como diz os relatos lá no Gênesis, que o próprio Adão, inclusive, faleceu, voltou para o seu local de origem, que era o pó, tá? Então, é muito confuso quando a gente para analisar, estudar, querer entender a verdade sobre os assuntos, né? Será que nós vamos de fato para o pó ou vamos para um lugar? Gera uma curiosidade, né? Algumas pessoas acabam se desencantando com os assuntos ou os caminhos espirituais, justamente porque existem muitas organizações religiosas, cada um dita ou fala alguma coisa, ou, né? E eu entendo esse fato, né? Porém, eu penso que o caminho da espiritualidade ele é muito pessoal, né? Porque cada um tem um caminho, cada um vive uma experiência, né? Com base em tudo que eu passei, eu tenho aprendido, né? E na verdade, hoje, o entendimento que eu tenho, mesmo seguindo a religião cristã em muitas ocasiões, eu vejo hoje como eu era ignorante em muitos assuntos, né? Então, por exemplo, naquele fato de a gente julgar, entre aspas, né? As pessoas que não são cristãs, né? Então, aquele que não é cristão vai morrer. Você viu aquela pessoa, aquele mundano, né? Hoje eu já não consigo entender dessa forma, sabe? Por exemplo, quando eu segui algumas organizações, a gente denominava de fato a pessoa que ia ser punida, ia ser morta. Não, fulano de tal vai desaparecer, Deus vai punir essa pessoa. Hoje eu não consigo, nem mesmo essas pessoas que pensam isso de mim, porque como eu parei de seguir a religião, né, a igreja lá, o templo deles e tal, eu tenho certeza que na crença deles, eles dizem isso, né? Ó, o Oliver vai ser destruído, né? Mas eu não consigo pensar isso de mim, nem delas, nem de ninguém. Porque eu acho que o Criador, o todo, né, chame como você quiser, né? É muito maior do que essas nossas crenças. Por isso que nos estudos da consciência, os estudiosos dizem, né, que é muito limitado esse pensamento, né? São as crenças limitantes. Eles usam esse termo, né?
Eles, a gente, né, no caso, eu também o penso dessa forma, são crenças limitantes. Porque como é que eu posso dizer que fulano vai ser destruído? Tá entendendo? Sendo que ele tá passando, ele é uma consciência. Ele tá passando por uma experiência a fim de evoluir, a fim de aprender, de aquela coisa toda que a gente sempre aprende, né? É por isso que Jesus, lá no sermão, em Mateus capítulo 6, ele diz, né, na famosa oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm uma causa contra nós. Então a nossa tarefa, o nosso dever, sem querer mudar o foco aqui dessa nossa matéria de hoje, é perdoar. Porque em algum momento a gente viveu naquela ignorância. Então você percebe que as pessoas que têm um nível de espiritualidade elevado, não vou dizer superior, que não é isso, não é esse o ponto. Mas um outro caminho, né? Um pensamento mais pacificador, mais universalista, mais integrativo, tá? Porque nós acreditamos, eu pelo menos acredito que somos todos uma coisa só. Somos todos uma centelha dessa grande consciência que nos criou, né? Nós somos parte do Criador. Não existe nada fora dele. E se não existe nada fora dele, nós estamos inseridos nele. Então nós devemos perdoar. Existe até um vídeo que eu vi aí nas redes sociais sobre o tal do ovo cósmico. Depois vocês pesquisem aí, para vocês verem que interessante. E ali especula-se que nós somos na verdade, o mesmo ser. Que aquela pessoa que te ofendeu em algum momento, ela é você. Porque se nós estamos inseridos dentro de uma grande construção, nós fazemos parte daquilo. Nós somos pedacinhos daquilo. Então nós somos todos uma coisa só. Até babei aqui sem querer, desculpa aí. Esses vídeos aqui eu não edito não, tá? Eu posto aqui do jeito que eu gravo, eu posto. É muito importante, muito bonito a gente pesquisar e a gente tentar entender sobre isso, né? Porque, na verdade, a nossa experiência na vida é isso. Não tem como a gente fugir. Tudo que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso trabalho, eu tô aqui produzindo uma música, é bem cansativo, né? Mas eu tô aprendendo e tenho aprendido muito com tudo que eu vivo aqui todos os dias. É uma experiência, tá? E a gente trata isso com muita gratidão, com muito respeito, né? Até mudei um pouco aqui o ponto desse nosso episódio, mas é importante a gente conversar. Eu acho muito interessante esses temas, né? Eu quero saber do nosso público. Você está passando por um processo de abertura de consciência? Você está aprendendo, desenvolvendo? Você está pesquisando? Você costuma ler sobre esses assuntos? Você já pesquisou sobre EQM, que são as famosas experiências de quase morte? Ou aquelas experiências fora do corpo? Sonhos lúcidos? Você tem pesquisado sobre religiões? Já pesquisou sobre os cristãos gnósticos? É muito interessante. É muito importante nós aprendermos. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que nós não sabemos absolutamente nada, mas a gente compartilha desse conhecimento que a gente adquire, né, na intenção de contribuir, na intenção de nos tornarmos pessoas melhores. E eu desejo que você progrida, que você seja uma pessoa abençoada, que essa minha mensagem, acima de tudo, seja uma oração também, te desejando o melhor, te desejando o seu progresso, a sua espiritualidade, pois nós somos todos irmãos. Não tem como, não adianta. Mesmo aquela pessoa que te criticava lá na igreja, nós somos todos um só. Tá perdoado, tá tudo bem. Eu lembro que tinha uma pessoa, inclusive, lá no Salão do Reino, que me detestava, me odiava. Ele não queria nem cumprimentar. Era um ancião lá. Não gostava nem de me cumprimentar. Talvez ele enxergue, né? Ó, o fulano de tal saiu lá da igreja, tal. Vai ser destruído. Nossa, como é bom. Pra ele deve ser muito bom falar isso, né? Me causa uma dor isso, sabe? Eu fico chateado com isso. Não tem, mas eu vejo assim, não tem problema. Deixa ele seguir o caminho dele. É um irmão. Tá tudo bem. Né? Deus abençoe. Né? Fique bem. Segue o seu caminho e que você seja feliz. É assim que a gente tem que
tratar as coisas da vida, o mundo em geral. Bom, acho que é isso. Se eu ficar falando aqui, eu vou longe, né? Eu tô fazendo uma série de conteúdos aqui falando sobre abertura de consciência, sobre o meu processo, aquilo que eu tenho aprendido, algumas experiências que eu tenho vivenciado. Então eu peço que, se você gosta desses temas, né, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque esses são assuntos pertinentes e de suma importância. Um abraço, até os próximos episódios.